Novamente juntos, continuamos o estudo do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 2. O Sanatório Esperança. Terminada a conversa com o venerável benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, continuamos entretecendo comentários em torno do assunto ventilado. Quando senti interesse de aprofundar conhecimentos em torno do Sanatório Esperança, onde anteriormente tivera oportunidade de realizar estudos sobre a obsessão, bem como experienciar outras atividades espirituais. Embora informado da finalidade do admirável hospital, desconhecia detalhes da sua fundação. Apresentando-se própria ocasião, face à presença em nosso grupo de um dos seus atuais diretores, o Dr. Inácio Ferreira, que fora na terra eminente médico uberabense, interroguei ao amigo gentil sobre a história daquele santuário dedicado à saúde mental, e ele bondosamente respondeu. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que já temos aqui no canal o hospital onde o Dr. Inácio trabalhou. Vale a pena vocês correrem até lá e dar uma olhadinha também no livro do Hospital do Inácio Ferreira. Vale a pena. Continuando. Quando ainda reencarnado, Eurípides Barçanufo foi portador de verdadeiro medianato, portanto produziu as faculdades mediúnicas de que era instrumento, dentro dos postulados enobrecedores da caridade e do amor, em uma vivência aureolada de exemplos de renúncia e de abnegação, havendo sido também educador emérito. Em razão dessas suas admiráveis faculdades, dedicou-se a atender os portadores de alienação mental, psiquiatria e obsessiva, erguendo o hospital em uma cidade em que nascera para socorrê-los. Conseguiu, naquele tempo, resultados incomuns, favorecendo os enfermos com a reconquista do equilíbrio. Não obstante a terapêutica acadêmica vigente, que ele não podia aplicar por não ser habilitado a exercer a medicina nessa área, era a sua própria força moral que lograva o maior número de recuperações face à bondade que expressava em relação aos pacientes desencarnados, assim como a misericórdia de que se utilizava para atender os padecentes dos graves transtornos psíquicos. Ser interexistente, viveu como apóstolo da caridade, possuindo extraordinários potenciais curadores e especial acuidade como receitista espiritual, dedicado ao socorro aos menos felizes. Nunca se negou a socorrer quem quer que fosse, mesmo aqueles que o perseguiam de forma inclemente e que, ao enfermarem, não encontrando recursos hábeis para o reequilíbrio, buscavam-no, dele recebendo concurso superior para o prosseguimento da jornada evolutiva. Desencarnando jovem, vitimado pela epidemia de gripe espanhola que assolou o mundo, prosseguiu como missionário de Jesus, amparando milhares de vidas que se lhe vincularam, especialmente da região por onde deambulava na recente existência encerrada. O seu nome tornou-se bandeira de esperança, e com um grupo de cooperadores devotados ao bem, alargou o campo de trabalho socorrista, ampliando as áreas de atendimento sob a inspiração do psicoterapeuta por excelência. Sinceramente comovido ante a evocação dos atos de caridade do eminente espírito, prosseguiu serenamente narrando. Não se limitando a socorrer exclusivamente os viandantes do carro físico, ou seja, os encarnados, acompanhou também, após a desencarnação, muitos daqueles que lhe receberam o concurso, neles constatando o estado deplorável em que retornavam à pátria espiritual, vencidos por perseguidores cruéis que os obsediavam, ou vitimados por idioplastias terríveis derivados dos atos a que se entregaram, enlouquecendo de vergonha, de dor, de desespero, após o portal do túmulo, formando verdadeiras legiões de alienados mentais que se agrediam uns aos outros, chafurdando em paisagens de sombra e angústia constituídas por abismos de sofrimentos insuportáveis. Condoeu-se particularmente por identificar que muitos deles haviam recebido o patrimônio da mediunidade, iluminadas pelas lições libertadoras do Espiritismo, mas preferiram enveredar
pelos dédalos da irresponsabilidade, utilizando-se da superior concessão para o deleite de si mesmos e das paixões mais vis que passaram a cultivar. Outros tantos corromperam a palavra iluminativa de que se fizeram instrumento, utilizando-o para atender aos interesses escusos ou negociar favores terrestres com desprezo pela oportunidade de edificação de muitas vidas que lhes aguardavam o contributo. Diversos mercadejavam os dons espirituais, tombando sob o vampirismo propiciado por verdugos do passado, que se compraziam em empurrá-los para os mais graves despautérios, comprometendo-lhes a reencarnação. Então, o que nós temos aqui? Resumindo esses últimos parágrafos. Médiuns que, em vez de trabalharem na edificação do bem, no consolo uns dos outros, vendiam os seus dons mediúnicos das mais variadas formas, seja cobrando pelos trabalhos mediúnicos ou trabalhando como adivinhos, o que quer que seja. Então, não usaram a mediunidade com fins nobres de ajuda ao próximo, e sim tendo vantagens financeiras ou sociais. Continuando. Diante da massa imensa de desesperados que haviam conhecido as diretrizes para a felicidade, mediante o serviço dignificante e restaurador dos ensinamentos de Jesus, mas que preferiram os jogos doentios dos prazeres exorbitantes, o missionário compadecido buscou o apoio dos benfeitores de mais alto, para que conduzissem a Jesus uma proposta sua, caracterizada pelo interesse de edificação de um hospital espiritual, especializado em loucura para aqueles que desequilíbrio apresentassem após a morte do corpo físico, e que também serviria de escola viva, como igualmente de laboratório para a preparação das suas reencarnações futuras em estados menos dolorosos, com possibilidades mais seguras de recuperação. Após deferido o seu requerimento de beneficência, suplicou ao nobre espírito Agostinho de Hipona, que na terra houvera auxiliado e inspirado no ministério abraçado, que se tornasse intermediário das futuras necessidades da instituição em surgimento, junto ao médico divino, a quem suplicava bênçãos em favor da obra. Havendo o sábio cristão, autor das Confissões e de outros memoráveis trabalhos, aquecido em intermediar os apelos do trabalhador do bem junto ao Senhor Jesus, foi permitida a edificação do refúgio e abrigo especial para os doentes da alma que se encontrassem sob tormentas alucinações nos antros escuros da erraticidade inferior. Ou seja, então é um hospital que cuida dos espíritos que enlouqueceram por conta das suas atividades durante a encarnação. Continuando. O bondoso narrador concedeu-nos uma pausa para a apreensão da surpreendente história, logo continuando. Eurípides Barçanufo providenciou a convocação de admiráveis psiquiatras e psicólogos desencarnados que haviam na Terra cuidado das desafiadoras patologias obsessivas e auto-obsessivas, de forma que, preparada a equipe, foram tomados os cuidados próprios para a edificação do sanatório, situado nessa área distante do movimento da comunidade espiritual, a fim de que as bênçãos da natureza contribuem-se também com elementos próprios para acalmar as suas torpes alucinações e ensejar-lhes renovação e paz. Obedecendo a um plano cuidadoso, foram erguidos diversos blocos que deveriam atender às patologias específicas, tal como delírios graves, possessões de longo porte, consciências autopunitivas, desespero por conflitos íntimos, fixações mórbidas, desequilíbrio mental, consequentemente a arrependimentos tardios, esquizofrenias tenebrosas, obsessões compulsivas e etc. A região amplamente arborizada absorve o impacto vibratório dos tormentos que se exteriorizam nos conjuntos bem desenhados e nas clínicas de repouso para onde são transferidos aqueles que se encontram em processo de recuperação.
Hábeis psicoterapeutas movimentam-se no abençoado complexo, auxiliados por devotado corpo de paramédicos, todos habilmente preparados para esse ministério de alta magnitude, demonstrando quanto é forte o liame do dever, com amor, no atendimento ao desespero e à loucura. Afinal, a vida se expressa com intensidade no corpo e fora dele, sendo que, na sua realidade causal, mais significativas e vigorosas são as energias que compõem o ser, produzindo ressonâncias no futuro organismo somático, que vivenciará todas as ações desenvolvidas. Deste modo, os métodos de atendimento aos enfermos espirituais são fundamentados no profundo conhecimento do ser, das suas necessidades, dos fatores que levam ao fracasso, os empreendimentos nobilitantes, das injunções penosas provocadas pelo intercâmbio com entidades infelizes e perversas, dos desequilíbrios íntimos por acomodação e aceitação, da vulgaridade e do crime. Muitos companheiros doentes aqui internados, portadores de outras patologias, foram aquinhoados com a dádiva da constatação da continuidade da vida após a morte no túmulo, e não, obstante esse conhecimento, utilizaram das faculdades mediúnicas para dar vazão aos tormentos pretéritos ainda vivos no inconsciente que deveriam vencer a qualquer preço. Enquanto o gentil psiquiatra silenciou por breves momentos, pus-me a refletir. Sempre me chamava a atenção aqueles irmãos que foram vítimas das expressões sexuais desequilibradas e que não souberam canalizar nobremente as energias reprodutoras, deixando-se consumir pelos vícios hediondos que os perturbaram profundamente. Não poucos deles mantiveram durante a existência carnal a ambiguidade de comportamento, apresentando-se extremamente de maneira correta, mas vivendo sórdidos conúbios mentais com entidades promíscuas, em extravagantes e contínuas perversões a que se entregavam à hora de dormir, dessa forma mantendo comunhão estreita com as mesmas que se haviam degenerado e os atraíam para os redutos mais abjetos, tais os lupanares antigos, motéis modernos, que lhes servem de habitação. Em breve, meus amigos, eu vou trazer para aqui um livro que fala da vida sexual após a morte. É um livro muito pesado, muito difícil de ser lido, mas já está prontinho, aguardando a leitura. Vocês terão aqui para vocês esse livro muito em breve. Continuando. Utilizando-me então daquele breve pausa, interroguei com interesse de aprender. Aqui são albergados também portadores de distúrbios sexuais que contribuíram para desastrosas condutas na área da mediunidade? Sempre gentil, o caro médico esclareceu. Como sabemos, o sexo é santuário da vida, que não pode ser perturbado sem tormentosas consequências para os seus depositários. Em razão disso, muitos distúrbios de comportamento têm suas matrizes nos mecanismos sexuais íntimos. Os seus aspectos de sinistras vinculações sempre produzem dolorosa compulsão. Por vê-los se negarem a despertar para a realidade, enlanguecidos e sofridos nos estados de depauperamento da energia vital, mesmo quando socorridos e amparados. O vício se lhes instala nos tecidos delicados do espírito, como necessidades semelhantes aos tormentosos processos da toxomania, do alcoolismo, que tantos males causam à humanidade terrestre que estagia no corpo físico e fora dele. Estudadas as energias variadas que compõem o complexo espiritual de cada indivíduo, abnegados especialistas em sexologia aqui trabalham, ajudando os que vieram recambiados para este centro de socorro, utilizando os recursos próprios e ou correspondentes de modo a agirem nas causas dos dramas que desenrolam por largo tempo, revigorando cada paciente com as incomparáveis lições de Jesus. Novamente silenciou para logo dar prosseguimento à narrativa interessante. Face à sua profunda vinculação com o divino médico, a entrada no amplo pavilhão central, Eurípides mandou inscrever no lapidar conceito kardeciano, fora da caridade não há salvação, revivendo os exemplos do Senhor, que todos deveriam esculpir com vigor no imo, a fim de que o amor jamais diminuísse de intensidade no ministério socorrista.
fossem quais fossem os resultados do trabalho em desenvolvimento ou conforme o enfrentamento dos desafios. Equipes adestradas recolhem novos pacientes com frequência, conforme as possibilidades que esses lhes ofereçam nas regiões punitivas de onde resvalam, facultando-lhes a honra da misericórdia de acréscimo que procede do Pai magnânimo, sempre à espera do filho displicente ou rebelde. É, sem dúvida, deplorável o estado em que muitos aqui chegam, lutando contra as ideias mantidas durante o corpo atormentados pelas visões que cultivaram durante a vida carnal, apresentando no perispírito todas as mazelas do seu desrespeito às soberanas leis da vida. Não poucos deles aqui são instalados, mantendo a imantação psíquica com os inimigos cruéis, que também passam a receber assistência conveniente, libertando-os da pouco e pouco das incríveis fixações e vampirizações a que se entregam. Para esse fim, uma ampla enfermaria de recepção acolhe a todos os recém-chegados, após o que são examinados por diligentes psicoterapeutas, que os encaminham aos respectivos núcleos, onde poderão desfrutar do atendimento correspondente às suas necessidades. Todos, sem exceção, recebem assistência muito carinhosa, sem que, em qualquer circunstância, seja desrespeitado o livre-arbítrio do perseguidor ou daquele que se permite dominar. E porque fizesse nova pausa, como se esperasse por alguma indagação, para mais esclarecer, atrevi-me a interrogar. Do fato de haverem sido atendidos esses espíritos enfermos, ocorre, vez que outra, alguma evasão ou retorno aos locais de onde vieram? Sem demonstrar enfado, o bondoso psiquiatra esclareceu. Face à circunstância do respeito ao livre-arbítrio de cada qual, com relativa frequência muitos internos, atraídos psiquicamente pelos seus verdugos, retornam aos locais de hediondez, de onde foram removidos por perfeita identificação de interesses e afinidade moral mantida entre eles. Não há impedimento para essa ocorrência, se em considerando o direito de cada qual evoluir conforme as próprias possibilidades, embora os impositivos expiatórios que, na sua ocasião adequada, alteram o comportamento daqueles que se permitem enlanguecer na indiferença, longe de qualquer propósito de renovação. Aqui, além do Ministério de Recuperação de Pacientes Mentais, em razão da sua especialidade, muitos candidatos a reencarnações, com futuros psicoterapeutas e estudiosos da alma, conforme a visão das modernas doutrinas transpessoais, vêm fazendo estágio a fim de adquirirem conhecimentos para lidar com os problemas volumosos da obsessão, dos transtornos psicológicos e dos psicopatologistas que se apresentam cada vez mais dominadoras na sociedade contemporânea. Por outro lado, nobres pioneiros da hipnose, como nos estudos da histeria, da psiquiatria, da psicanálise e de outras doutrinas correlatas, visitam com certa constância o respeitável sanatório para colher dados e aprimorar conhecimentos, alterar ou aprofundar informações que ficaram paralisadas quando deixaram o corpo carnal na Terra. De Thomas Willis, o psiquiatra inglês do século XV, a Felipe Pinel, do Mesmer, de James Brady, de William Gressinger, de Kraepelin, Charcot, Freud, Jung, apenas para nos referir a alguns dos cultos visitantes. Muitas aulas têm sido ministradas e debates são estabelecidos para que se encontrem os melhores métodos terapêuticos para imediata aplicação, não apenas nos internos, como em favor dos viandantes da Terra, especialmente considerando-se a fragilidade das formas morais de muitos candidatos ao equilíbrio e à fidelidade aos postulados do dever, quando mergulham na carne. Muitos daqueles mestres do passado, que contribuíram para alargar o conhecimento em torno da psique humana, davam-se e dão-se conta agora, ante o espetáculo truanesco e grandioso da vida em triunfo sobre a transitoriedade da matéria, da sabedoria incomparável de Jesus, quando conclamou as criaturas ao amor e à compaixão, a conduta reta em favor da vida futura, indestrutível, conforme o demonstrou com sua própria ressurreição.
Outros sim, muitos deles não conheceram o trabalho incomum de Allan Kardec, especialmente no que diz respeito a psicopatologias por obsessão, igualmente tratadas por Jesus, e raros que poderiam haver pesquisado o valioso contributo do mestre lionês não o fizeram por preconceito acadêmico, e tudo quanto ignoravam nessa área preferiram situar no verbete ocultismo, pronunciado de maneira depreciativa. Algumas das tentativas terapêuticas de que foram iniciadores, esses visitantes e ilustres mestres agora são aqui aplicadas com eficiência, pelo fato de produzirem um efeito desejado no campo energético de onde procedem os fenômenos psicológicos e psiquiátricos, sede, portanto, do ser integral, espiritual, que somos todas as criaturas. Não ignoramos todos que aqui estagiamos, que qualquer tipo de enfermidade tem no espírito a sua origem, face à conduta mental, emocional e moral que o mesmo se permite, produzindo transtorno vibratório que se refletirá na área correspondente do corpo perispiritual e mais tarde no físico. Somente agindo-se no mesmo nível e campo, propondo-se simultaneamente a mudança de atitude psíquica e comportamental do paciente, se pode aguardar resultados satisfatórios na correspondente manifestação da saúde. Novamente, interrompeu a surpreendente explicação para continuar. Musicoterapia, prece-terapia, amor-terapia são as bases de todos os procedimentos aqui praticados, que se multiplicam em diversificados métodos de atendimento aos sofredores, conforme as síndromes, a extensão do distúrbio, a gravidade do problema. Concomitantemente, as indiscutíveis terapias desobsessivas recebem cuidados especiais, particularmente nos processos de vampirização, para liberar aqueles que sucumbem às suas vítimas, internando-os logo depois para tratamento de longo curso, para cirurgias perispirituais de retirada de implantes perturbadores, que foram fixadas no cérebro e prosseguem vibrando na área correspondente do psicossoma, para momentosas regressões a experiências pregressas, em cujas vivências se originam os enfrentamentos e os ódios, demonstrando-se que, inocentes, realmente não existem ante a consciência cósmica. Para a liberação de hipnoses profundas, para a reestruturação do pensamento danificado por altas cargas de vibrações deletérias desde a vida física, para reencontros com afetos, preocupados com a recuperação de cada um daqueles pertencentes à sua família emocional. Por outro lado, a fluidoterapia, muito bem aplicada, produz efeitos surpreendentes, tendo-se em vista aqueles que a utilizam, movimentando energias internas, trabalhando-as na natureza, que são direcionadas aos centros perispirituais e chakras, agindo no intrincado mecanismo das forças energéticas que constituem o espírito. O amor, porém, e a paciência, acentuou com ênfase, assumem primazia em todos os processos socorristas, procurando amenizar a angústia e o desespero daqueles que se enganaram a si mesmo e sofrem as lamentáveis consequências. Convidados especiais para a psicoterapia mediante palestras comovedoras, ricas de ensinamentos libertadores dos vícios, evocando vultos e acontecimentos históricos que merecem ser repensados, apresentando-se com assiduidade, fazendo parte do programa terapêutico nesse núcleo de esperança, que sempre representa o amor que nunca falta e pacientemente aguarda. Havendo silenciado, algo comovido, deixou-nos o conforto que deflui da bondade de Deus, jamais desamparando os filhos rebeldes, que preferem os caminhos tormentosos, quando poderiam haver seguido a estrada do bem e do dever, sem tropeços. E porque a noite se encontrasse coroada de estrelas, e um perfume balsâmico bailasse no ar, à medida que o grupo se dilui, cada qual buscando repouso ou as atividades que deveria desempenhar, continuamos no local, refletindo. Meus amigos, são capítulos que precisamos ler e reler para pegarmos todas as nuances desses ensinamentos. Espero que estejam gostando e aproveitando. Até o nosso próximo capítulo. Abraços!